Boa noite. Satisfeito, Betão? Mas, como eu ia dizendo, né? Então, não deixa de ser uma viagem todas as vezes que nós viemos aqui. E essa palestra, ela tem um sentido especial para mim. Porque eu estava lá no Bezerra e Val chegou para mim e disse: Sônia, qual o tema da palestra? Fui esnobar. Escolha. Eu olhei assim, escolher sua para minha de olho, e quando você voltar eu lhe dou o tema. Aí quando eu cheguei ela disse: tolerância e respeito. Pronto. Nós sabemos que todas as vezes que nós nos propomos a estudar, né, Joãozinho? Nós sabemos que é para nós. E aí eu fiquei a pensar, quando nós ouvimos a leitura do Evangelho, o capítulo 5 nos diz que bem-aventurado os aflitos. Quer dizer, né, Beth, que nós somos privilegiados porque somos aflitos. É assim. É um capítulo tão intenso. E quando nós ouvimos mal e o remédio, e dá até a impressão que nós somos doentes. Somos doentes? Não é? Mas antes tem uma instrução dos Espíritos que diz assim: bem-aventurados aflitos, porque são deles o reino dos céus. Quem disse isso? Jesus. Mas ele colocou de uma forma para que nós pudéssemos entender que cada um tem o seu tipo de sofrimento. Porque cada um tem uma maneira que lhe é peculiar de sofrer. E aí, se eu fizesse uma pergunta para todos vocês aqui, então significa dizer que nós viemos para sofrer. Quem dissesse sim, eu iria concordar. Quem dissesse não, eu também iria concordar. Então nós ficamos na dualidade. E por que entender esse sofrimento? E aí nós buscamos esse tema chamado tolerância e respeito. Ora, quando eu tolero, eu já tenho respeito. Quando eu não tolero, eu tenho o desrespeito. Então, lá em nossa consciência, lá no fundo, todos nós temos uma dose de intolerância. Minha amiga fez assim, e é verdade. Se quiser fazer um teste, né, vamos estar às 11 horas e 59 minutos em um trânsito, na temperatura agradável que está hoje, sem calor, né? Enfrentando esse calor, num trânsito congestionado, e de repente, vem um amigo desavisado e cruza em nossa frente, bota o carro na nossa frente. Qual é o papel de nós espíritas? Nós saímos, abrimos a porta do carro, saímos, abraçamos e meu irmão, muito obrigado. Não é assim, gente, que a gente faz? A gente deve contar umas chegando até 1000, para não explodir com o cara, né? Então, essa intolerância, ela vem acompanhada de um sentimento também que não é tão bom. Raiva e ódio. E aí a gente quer xingar a geração do cara toda. Aí, mãezinha, chega lá, eu me lembro que eu sou espírita. Aí eu conto até 1000. Aí o cara quebra o carro na minha frente. Aí eu sou obrigado a sair para empurrar o carro do cara. Aí eu tenho que entender que agradecer a Deus naquele momento. Porque me tirou da intolerância para a tolerância. Então todos nós temos que perceber que cada um de nós temos esse limite. Mas nós não viemos aqui para sofrer. Infelizmente, tudo que nós passamos é causa das nossas atitudes, das nossas
escolhas. E quando nós escolhemos, nós temos que realizar. Quando realizamos coisas boas, elas somam pontos para quando retornarmos à casa do Pai. Quando tomamos situações e atitudes que não são tão boas, a consciência lá em cima diz assim: opa, Suane, você infligiu uma lei. Então, nós temos que entender que não é fácil ser tolerante. Aí, vem a doutrina espírita para nos explicar que nós temos um planejamento espiritual lá no plano. E aí traz Joãozinho, que é o cara mais calmo do mundo, tranquilo. Pode o mundo se acabar, ele está tranquilo. Aí ele vai botar do lado dele quem? Não é a verdade. Uma pessoa que é, como é, gente? Agitada. E ali reclama de tudo, faz tudo. É a família. Mas por que isso? Ele não é um cara equilibrado? É. Mas nós estamos na escola da vida. E todos nós, quando começamos a estudar, desde pequeninos, e depois enfrentamos as faculdades, tá? Nós temos na escola os nossos mestres. Não é, mãezinha? Você sabe muito bem disso, foi muitos anos professora. Então, ensina aos seus alunos diversas matérias. Em um dado momento, é necessário fazer o quê? Uma prova. Para quê? Para saber se você assimilou bem a matéria. Então, é dessa forma que nós escolhemos no plano espiritual a nossa prova. E aí, nós somos testados, nós somos submetidos a esta prova, sabe? Para saber se eu vou passar. Que não adianta eu ser intolerante, porque tem alguém agitado do lado, para eu poder justificar. Não. O meu propósito no plano espiritual foi esse. Mas nós não nos lembramos, né, minha querida? Aí nós esquecemos. Eu estava preparando a palestra, quando vi as coisas da espiritualidade assim pronta para a gente. Eu vi uma pesquisa entre psicólogos. Algum psicólogo aqui? Levanta a mão só para ver. Não, mas minha esposa é psicóloga. E aí, a pesquisa dos psicólogos, João, sabe o que era? Descobriu o motivo porque os casais brigam. Graças a Deus aqui não tem ninguém que briga. Então, aí a pesquisa, o resultado, vocês não vão acreditar. Quando eu vi o resultado da pesquisa, eu quase desmaio. Beth, você sabe qual foi o resultado? A briga entre os casais é a forma que ele ou ela aperta a pasta de dente. Quer dizer, se eu aperto no meio e você aperta na ponta, você vai reclamar. Você apertou no meio, a pasta desceu. Aí o outro dá um nó. Mas, gente, isso não é brincadeira, não, é sério. Essa pesquisa foi realizada. Então, nós perdemos a tolerância por coisas tão banais. E nós não nos damos conta desse processo da vida. Mas tolerância requer também um sentimento nobre. E esse também é difícil. Nós vimos no Evangelho sempre, tem uma passagem lá que diz assim: perdoai não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como é que nós vamos entender isso? Aí nós podemos dizer assim: como é que eu vou conseguir perdoar 70 vezes 7? Inverta o papel. Como é que o meu irmão poderá me perdoar 70 vezes 7?
das minhas atitudes, das minhas ações. Então, nós temos que entender que o perdão, ele faz parte da nossa vida para uma questão de melhoria e evolução. E olha que interessante. A palavra perdão vem do latim per e donare. Per significa além de. Donare, doação. Aí vocês vão entender essa máxima. Doar mais além de. E aí nós ouvimos uma frase célebre de Jesus. E nós não entendemos, e vamos entender. Quando alguém lhe bater a face, dai a outra. Mas ele não mandou dar à direita ou à esquerda, não, gente. Se alguém bater na direita, não é para você dar à esquerda, não. É para que você dê algo mais. Perceberam? E esse algo mais é o que vem de dentro. Olha como as coisas se tornam fáceis de perceber. Então Jesus traz-nos exatamente as explicações lógicas para nós entendermos. Quando nós precisamos estar ao lado de uma pessoa renitente, aquela difícil, e nós devemos caminhar 1000 passos. Ao invés de 1000, vamos caminhar 2000. Vamos dar além do que é necessário. Então, quando nós estabelecemos em nossa consciência essa necessidade de nos doar algo mais, fazermos algo mais pelos nossos semelhantes, nós mudamos a nossa conjectura. E nós também nos equivocamos quando diz assim: só perdoa quem esquece. Mas quem foi que disse isso? Errado. É equívoco. Imagina só. Como é que uma mãe vai esquecer um crime praticado por seu filho, por um qualquer delinquente que lhe tirou a vida, e ela vai esquecer? Como é que nós vamos esquecer alguém que nos fez um mal terrível, arrancou um dedo nosso, nos traiu? Então, como é que eu posso perdoar? E aí eu vou trazer um exemplo para contextualizar. Quando Jesus estava no processo do caminho para a crucificação, para o Calvário, quando ele estava na cruz, ele olha para onde? Para os céus. E o que é que ele diz? Pai, perdoa-os. Ele para por aí? Porque eles não sabem o que fazem. Vamos trazer para nós. Perdão, meu Deus. Está tudo certo, né? Está perdoado. Não é assim, gente. A gente tem que tirar da essência. Porque se nós estamos no planeta Terra, nós temos o direito de errar, de cometer equívocos. Sim. Mas o que nós precisamos estabelecer em nós é o auto-perdão e o auto-amor. Ora, se eu não consigo perdoar a mim pelos erros que eu cometi, como é que eu vou perdoar o outro, gente? Não tem como. Não é mágica. Isso é sentimento, é ser humano. Então nós estabelecemos exatamente esse critério. Pai, perdoa-me pelos equívocos que eu cometi, pelos transtornos que eu causei a esse irmão, que eu fiz isso. E se eu o ofendi, cria coragem e vai lá e pede perdão. Então, esse perdão tem que ser de dentro para fora
para que nós não venhamos a sofrer, a ter esta mágoa em nossos sentimentos, em nossa consciência. Então, é o jeito que nós temos que ver as coisas que nós temos que perdoar. Nós perdoamos, como é seu nome, meu amigo? Fábio. Imagine que Fábio me deu uma pedrada. Bateu na minha testa, sangrou, até hoje eu tenho uma marca aqui, viu, Fábio? Então, me sinto seguro. E o que é que eu faço? Eu vou perdoar, vou ter que perdoar Fábio. Ora, eu perdoo o feitor. Mas eu não sou conivente com a ação da pedrada, da crueldade, do que eles, o que outros fizeram. E Jesus não foi coerente, não foi, vamos dizer assim, de uma forma para colaborar com os erros. Não, Jesus não foi conivente com apenas nada. Olha a passagem de Jesus, quando ele percebe, está lá no Evangelho, na instrução dos Espíritos, quando ele percebe que Judas estava trilhando para o lado daqueles que iriam trair. Ele poderia colocar Judas de escanteio, não podia? Claro, tinha todo o direito. Mas o que ele fez? Acolheu, mesmo sabendo que ele iria trair. Cara, o que eu sei para chegar ao nosso nível é muito difícil, gente, a gente fazer isso. Então, tudo que nós temos que entender nesse processo de tolerância, aí eu trouxe até uma pesca, porque é muita coisa e eu não ia dar conta, porque está lá no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, e ele nos traz as seguintes considerações. Examinemos as nossas próprias aflições. Graças a Deus, aqui só vai ler só porque tem ali, mas ninguém aqui é aflito e nem tampouco ansioso. Graças a Deus. Aí Emmanuel, que não brinca em serviço, né? Lembrem que Emmanuel, quando o Chico pensou que estava pronto, Emmanuel disse, tá, Chico, você precisa de uma coisa. De quê? Disciplina. Precisa de uma segunda coisa, que é disciplina. E de uma terceira, disciplina. E nós, somos disciplinados ou precisamos de mais de 100 vezes ouvir nossas disciplina, disciplina, disciplina? Então, a nossa inquietude, ou seja, a aflição do egoísmo, chama-se egolatria. Ou seja, eu alimento o meu ego de forma tamanha que eu sou o cara. Fábio, você é fichinha para mim, compadre. Então, eu estabeleço um fanatismo, acreditando que eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o conhecedor de tudo, e você não é de nada. Perceberam? E isso nos torna cada vez mais intolerantes. 3 coisas que não se discute: religião, política e futebol. Já vi amigos se desfazerem da amizade por discutir política. Um outro entrou nas vias de fato, porque um era torcedor do Flamengo e outro torcedor do Vitória, que daqui a pouco tem Bavi, e nós estamos juntos e misturados. Então, de poder se agredirem, como acontece com a torcida do Palmeiras e Corinthians, gente. Para quê? Aí hoje eu vi uma cena fantástica no jornal da Band, estou fazendo propaganda não, mas a cena requer 2 amigos, um era torcedor do Vitória e outro torcedor do Bahia, abraçados. Porque o bom é o pagode, a gozação, é a brincadeira. Mas nós não entramos de ver de fatos para perder uma amizade. Então isso é nós entendermos que nós somos iguais.
e que o egoísmo não faz parte da nossa existência. Apesar de sabermos que muitas vezes somos. O vício chama-se delinquência. Aí nós precisamos entender de uma forma mais clara. Quando nós adentramos aos vícios, algumas e outras dizem que é para livrar-se dos problemas. Então, eu encho a cara para poder me livrar dos problemas. Só que ele não se livra, ele ganha mais um. Além do problema que tem, ganha uma cirrose. Ganha um problema, se pode ser que não seja uma cirrose, é algo mais brando. Mas nós estabelecemos esses critérios. A aflição da agressividade se chama cólera. É o oposto da tolerância. E quando nós estamos num estado de cólera, sai de baixo, Deus, que aí a casa cai. A aflição do crime nos traz o que, gente? Remorso. E esse é terrível a gente poder esquecer. Parece que fica martelando em nossas consciências dia e após dia. A aflição da fuga significa covardia. E quando a gente fala um negócio desse, para as pessoas que fogem, parece que nós estamos falando de uma forma cruel. Mas é verdade, gente. Quem foge é um covarde. Mas imagina assim, poxa, o espírita lá, o palestrante, diz que quem foge é covarde. Porque nós viemos para enfrentar os problemas que nós criamos para nós. Ou vocês acham que os problemas que nós temos foram causados pela divindade? Não. Foram causados por nós. E é isso que nós temos que refletir. A aflição da inveja chama-se despeito. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim, eu queria ter esse carro que o cara tem, queria ter essa casa. E cria dentro de si um estado de aflição. Porque nós precisamos entender que a ambição é natural. E nós precisamos estabelecer critérios para atingir o que nós queremos. Nós temos que estabelecer um planejamento de vida para galgar algo que nós queremos. Porque os nossos sonhos não são para serem interrompidos, nunca. Os nossos sonhos são para sermos conquistados. Eu quero ser o melhor médico que possa realizar o maior nível de transplante de coração. Você vai para lá para ser sem estudar? Não. Você vai estudar, você vai passar anos trabalhando e vendo de que forma cirúrgica as coisas acontecem, para que depois você seja submetido a quê? A uma prova. E você está mexendo com vidas. Entendeu, gente? Então nós precisamos entender que esta vida que nós temos, que já estamos aí na era das 300 e poucas reencarnações, nós precisamos entender e domar as nossas aflições. A indisciplina, Emmanuel nos diz que causa a desordem. Por isso que Emmanuel diz disciplina, disciplina, disciplina. Eu ontem assisti a uma palestra e o palestrante era um psicólogo e ele veio tratar ontem, que foi o dia comemora o dia de São João, né?
São José, né? Eu queria saber se você estava prestando atenção. E Joãozinho me olhou ali, não é? Mas de São José, e ele foi fazer uma homenagem às mulheres. E foi tão interessante, porque o Dia das Mulheres não é o dia 8 de março. O Dia das Mulheres são todos os dias, gente. E ele trouxe colocações assim que a gente não tem a capacidade, nós homens não temos a capacidade que as mulheres têm. Não tem, a gente não adianta. Imagina, nós trabalhamos, sim, e elas mais do que nós. Cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, e ainda tem que cuidar dela. São mais sábias, tem uma percepção das pessoas, não, a quantidade de neurônios é menor do que a do homem. Mas pensa melhor do que a gente. Eu já vi o padre Cláudio, pastor em verdade, eu vi uma colocação dele interessante. E acontece comigo, gente. Não sei se com o Joãozinho acontece, sabe? Casado, Fábio? Olha o que bateu. Então, as mulheres conseguem falar 10 coisas ao mesmo tempo. Eu só consigo ouvir uma. Minha filha, pode parar por aqui. E ele diz, fecha a caixinha de falar do supermercado, abre da escola. E nós saímos abrindo, e elas não, meu amigo. Dispara aquela carretilha, sem entender o que eu falei? Isso acontece comigo. Não. Porque você não prestou atenção à minha conversa. Então, nós entendemos que as mulheres, elas estão e têm a capacidade de nos ajudar. Imaginemos, ouvi um depoimento lá de um amigo que ele dizia assim, olha, cara, os problemas da minha vida, que não foram poucos, eu trazia para dentro de casa, deitava na cama, chamava a minha mulher e os meus filhos, e naquela noite eu dormia tranquilo, porque eu sabia que eu ia ter o aconchego e o amparo da minha esposa e dos meus filhos. Nós aí percebemos o quanto importante nós sermos tolerantes com as nossas esposas. Perceberam? A gravidade? Porque elas fazem 1000 ações e nós não conseguiríamos fazer. Ou será, Joãozinho, que se ela sair lá, você vai botar a roupa na máquina de lavar, vai varrer a casa, vai limpar o sanitário, vai, Beth? Jorjão faz isso? Muito mal que a gente faz é cozinhar, né, Beth? Aí, tudo certo. Mas é isso que a gente tem que entender, que nós estamos num mundo de diferenças e nós precisamos reconhecer no outro o grau de importância que tem em nossas vidas. Aí as pessoas fazem assim. Não, porque eu agora tenho que ir para a academia. Eu tenho que malhar para poder ficar sarado. Mas, rapaz, eu levei 60 e poucos anos para adquirir essa banhinha aqui, eu vou querer tirar. Ué. Então, nós criamos uma outra expectativa de vida. A valorização do que está conosco emprestado, do corpo físico. Sabe? Nada contra nós irmos para a academia agora. Tudo tem um limite. E os médicos mandam que a gente se exercite. Né? Porque nós homens somos assim. Todo ano tem que ir ao urologista. Vão? Não, nada. Aí um homem assim, de uma coragem, sentiu uma dorzinha, vai para o médico. Aí chega lá, o médico diz assim, Fábio, você está com esse corpo atlético aí, mas tem problema aí, compadre. Você vai ter agora que caminhar 2 quilômetros por dia. Mas não caminha 1, vai ter que 2. Porque se não for, você vai morrer. Tua pressão está lá em cima. E aí, você vai o quê, Fábio? Não vai andar os 3 quilômetros?
Então nós somos medrosos. Nós homens somos medrosos. Eu estou falando isso porque eu sei que eu sou. Eu já contei aqui uma história que eu fui fazer os exames. Quando eu cheguei, peguei o resultado. Já bastava eu passar na funerária, comprar o caixão, deitar e esperar a hora da morte. Tamanho, sério, tamanho foi a gravidade do colesterol lá em cima, cálcio, que eu nunca vi um negócio daquele. Cheguei em casa, triste, aflito. Cheguei para minha mulher e disse, Marcinha, tô mal, vou morrer. Aí, Márcia olhou os exames assim, eu disse, essa é a atitude? Quer ficar viúva? Quer ficar viúva? Meu filho, vai, repete os exames. E aí eu fui repetir. Todos nós temos um pouco de médico, de louco e médico, né? Poxa, tardou, resultado saía dia 15 eu estava lá. Peguei o resultado. Quando eu olhei, tudo normal. Oh, coisa boa, né, gente? Um alívio quando vê que a gente está bem. Aí eu pensei, esse exame pode ter sido trocado. O meu exame foi para outro, o cara deve ter morrido, gente. E eu passando de saúde, sabe? Pelas nossas aflições. A gente se desgoverna por muito pouca coisa. Então, quando nós aprendermos na vida o verdadeiro sentido da tolerância, nós iremos aprender a viver no perdão, a entender o perdão, a descobrir que a essência da vida é o amor, porque quando a gente ama, a gente é saudável. A gente tem que entender que tudo o que acontece conosco, a responsabilidade é nossa, não é do outro, e não adianta ficar enfesado, porque o nome enfesado vem de fezes. Então, é melhor a gente ficar perfumados, entendeu? Então, essas são estratégias que estão nos evangelhos, no Pentateuco, nos convidando dia a dia a nós entrarmos em contato conosco. E aí nós temos lá na questão 919, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual é o meio mais prático do homem fugir, ou melhorar-se e fugir das inclinações do mal, conhece-te a ti mesmo. E Emmanuel nos diz, examina-se diariamente. Quem faz isso aqui? A gente se olha no espelho, toma banho, calor bravo, se arruma, vai sair, aí se olha no espelho, eita, acaba bonito. Conversa, poderia estar dialogando consigo no entendimento de que é que eu fiz ontem. O que é que eu trouxe de não tão bom? Quais foram as minhas atitudes para com os meus irmãos? Para com os meus filhos? Para com o meu próximo? E aí, quando eu estabeleço esse critério de autoavaliação, eu percebo que eu não sou tão bom quando a gente imagina que é. Eu sou caridoso. Existe uma coisa chamada assistencialismo e caridade. Ambas são válidas, com certeza. Existe uma grande diferença. Quando você dar algo a alguém, sem amor, é assistencialismo. Quando você dar a alguém algo com amor, é caridade. Muitas vezes nós recebemos alguns vídeos, são até interessantes, de uma criança lanchando com o pai e vê uma senhora maltrapilha, em pé assim no restaurante, a criancinha sai, pega o prato com refrigerante, vai lá, coloca na mesa, pega na mão da senhora, senta para que ela lanche no lugar dela. O pai tenta impedi-la, são crianças hoje em dia que são crianças especiais.
E aí depois ele se toca, pega o prato dele, o refrigerante, e vai sentar aos 3. E o dono do restaurante vê aquela ação, traz mais um lanche para a menina. Que atitude, gente! Então, quando nós entendermos essa relação que todos nós que estamos aqui somos verdadeiramente irmãos, o egoísmo deixa de existir, sabe? Nós vamos nos olhar de uma forma diferente, entendendo que nós somos filhos de pais biologicamente diferentes, mas nós temos um pai maior que é Deus. E vocês já estabeleceram uma relação com Deus? A nossa relação com Deus, muito mais de pedir, né? Se a gente está doente, a gente pede saúde. Então, meu Deus, me ajude, está com dificuldade, me ajude, me ajude. E vocês já perguntaram a cada um de vocês, o que é que Deus quer de mim? Já fizeram essa pergunta? O que é que Deus quer de mim? E a resposta está na consciência de cada um de nós. Ele quer que nós sejamos humildes, mansos de coração. Ele quer que eu tenha um olhar complacente e veja o meu irmão como eu gostaria que fosse visto. Que eu possa perdoar o outro tantas vezes quanto eu gostaria que os outros me perdoassem. E aí nós estabelecemos critério na vida que seremos mais felizes, mesmo que a doutrina nos traga que a felicidade absoluta não é deste mundo. Mas a outra, a felicidade relativa, pode ser, gente. Porque para cada um de nós estabelecemos critérios de valorização, de felicidade, cada um tem um pensamento diferenciado. Então tudo isso é válido, porque nós somos pessoas inteligentes, com capacidade perceptivas diferentes. E essa diferença é que nos traz o bem-estar. O ser diferente é aprender e aprender com o outro a viver. Nós estamos na era da tecnologia, né? Mas nós nos perdemos nessa tecnologia e muitas vezes abandonamos os nossos sonhos, embalados por programas de conflitos. Por que nós, gente, quando eu falo nós, não estou envolvendo nenhum de vocês, não estou falando como um todo. Por que nós valorizamos ver uma mensagem de alguém que foi assassinado, que perdeu a cabeça, e as pessoas querem ver o fato em si? Viu? O que fez? Mandou para centenas e milhares de pessoas. Por que naquele momento não parou e olhou e disse compaixão para esse nosso irmão? E fazer uma prece. Pedir a Deus por aquele ser que desencarnou de uma forma tão brusca, tão violenta. É aquilo que eu disse no início. Nós não precisamos ser coniventes à crueldade, à maldade, mas o que nós temos que fazer é enxergar o outro de uma forma diferente. Se foi lá no ano de 2000 ou 2018 que me maltratou, que fez isso e aquilo comigo, perdoa. Não precisa esquecer o fato. Porque se você não perdoa, aquilo vai ficar em tua mente te corroendo, te trazendo para o presente, e você sofre. E de quem é a culpa? Sua. A gente vive em 3 momentos, gente. Presente, passado e futuro. O cérebro quer você exatamente de 3 condições. Ele quer te proteger, certo? Ele tem medo e ele quer o melhor para você.
Em você distinguir essas três coisas e colocar um planejamento de vida é diferente. Porque aí vem as comparações, né? Porque pode ou não posso. Nós nascemos simples, ignorantes. Simples de experiência, ignorantes de conhecimento. Eu fiz um estudo a respeito da encarnação. Não estou falando de reencarnação. Estou falando de encarnação. A primeira. Deus nos criou, nós passamos pelos reinos minerais, vegetais, animais, até chegarmos com um princípio inteligente. Aí nascemos numa família que já tinha alguns anos rodada. Nos tornamos primeiros papagaio de repetição. Ali estamos desenvolvendo, tivemos o privilégio de nascer naquela família, e aí começamos a aprender a balbuciar o que as pessoas falam no nosso lar, os nossos irmãos, os nossos pais, vem papá, com mamãe, e aí nós vamos criando um conteúdo de conhecimento. E a proporção que eu vou desenvolvendo, eu vivo em uma sociedade, eu vivo em uma escola e vivo em uma família. E eu vou trazendo essa bagagem, tirando desses três lugares. E se eu não tiver uma base familiar equilibrada, para onde eu vou seguir? As coisas são mais fáceis. Então, essa primeira encarnação, você está seguindo exatamente aquilo, copiando do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, da sociedade, da escola. E aí você toma um caminho que não é o mais correto. Aí passou da primeira encarnação. Aí vem a reencarnação. E aí você é submetido a uma tela cinematográfica de 10D e você começa a assistir a sua vida. Aí você vai vendo. E aí? O que eu tenho que fazer? Sabe? Remediar. Então, quando eu falo do perdão, quem de nós aqui lembra dos castigos dos nossos pais? Mas eu volto a recordá-los sem mágoa, sem ressentimento e sorrindo. Porque eu não fui fácil, não, gente. Eu vou contar só um. Certa feita, minha mãe estava em casa e antigamente as casas tinham aquelas banheiras, né? E o moleque de barquinho, brincando de barquinho. E minha mãe disse assim: Suame, tem alguém na porta, vai abrir. Com mãe a gente faz o quê? Já vou, mãe. Eu no barquinho. Suame, vai abrir a porta. Já vou, mãe. E não fui abrir a porta. Quem chega? Papai. E ele, quando fazia assim, Jorge Suame, o mundo tremia. Eu falei, Jorge Suame. Oi, pai. Se ouviu a sua mãe? Eu ouvi. Abri a porta. Fui lá. Abri a porta. Ele voltou e disse, agora você vai 50 vezes. Vai lá, abre a porta que eu quero ver você abrir, fecha, vai lá no final, 50 vezes. E eu fui. E hoje eu conto com a maior satisfação porque ele foi um excelente educador. Então, quando eu falo de nós esquecermos as coisas, que para minha época, lá, era raiva. Poxa, fez isso comigo. O que é que eu dizia sempre? Eu dizia assim, viu, Beto? Eu não dou mais a benção a ele. Era meu desejo de vingança. Eu não dou mais a benção. Aí minha mãe, vai dormir, filho? Já. Vai dar benção ao seu pai? Não. Vai dar benção ao seu pai? Eu tinha que ter benção ao pai. Ele abençoou. Hábitos que nós tínhamos.
Nós éramos os mais felizes, gente. Nós tínhamos uma condição de vida que não temos hoje pela tecnologia, mas nós éramos mais amigos, nós tínhamos mais amigos. E que bom que eu ainda mantenho uma amizade com meus 12 amigos. Os 12 molequinhos da cidade de Cachoeira. Então isso é o que nós precisamos recordar das coisas boas e entender que a tolerância tem um nosso limite e eu que estabeleço esse limite. E quando eu tolero, eu respeito o outro. Quando eu não tolero, eu desrespeito. E esse desrespeito é de tal forma que muitas vezes se torna irreparável, que toca profundamente, magoa a quem te ama. E você, para reparar isso, você tem que ter muita coragem e ajoelhar até no milho e pedir perdão, você não vai conseguir, sabe? Então, que nesta noite de hoje, todos nós possamos exercer a atividade da tolerância. Eu, sendo tolerante, eu respeito o próximo. Eu, respeitando, eu me torno tolerante. Então, façamos o exercício do encontro com Jesus. Ele está sempre ao nosso lado. Ele sabe das nossas angústias do dia a dia, do cotidiano. O grande problema de cada um de nós é acharmos que Jesus tem que resolver os nossos problemas. Não, gente. Ele está ali para nos dar força, fé e coragem. E é neste sentido que a vida nos presenteia com a valorização do amor, da dignidade, do respeito pelos nossos semelhantes. Que Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.